Olá! A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A projeção é que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. O Assembleia Debate desta semana fala sobre o tema e inicia lançando algumas perguntas. Em que momento aqueles quilinhos a mais começam a colocar efetivamente a nossa saúde em risco, hein? Como transformar velhos hábitos alimentares e como convencer crianças e adolescentes sobre a importância de consumir alimentos balanceados? Bom, para responder a essas e muitas outras perguntas, eu recebo o endocrinologista Lucas Moura, que é da Universidade de São Paulo e do Hospital das Clínicas também aqui. Aqui comigo também está a psicóloga Elizabeth Monteiro, que é especialista em comportamento infantil. Tenho o prazer também de receber o educador físico Matias e pela internet a Andresa Ribeiro e a Isabela Ribeiro, mãe e filhas que venceram a obesidade juntas. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa com esse tema hoje. Mas antes de começar o programa, vamos assistir uma reportagem que eu fiz lá num supermercado na Zona Oeste de São Paulo. Sabe aquele sonho de fazer compras com uma nutricionista ao lado? Então, confira aí. Falar de dieta já é difícil. Manter a dieta, então, quase impossível. Tá aí o número de pessoas obesas em todo o país. Por isso, a gente saiu um pouquinho aí do estúdio da Assembleia Debate e veio até aqui um supermercado na Zona Oeste da capital. Nós viemos com a Clara, que é nutricionista, e vai dar algumas dicas aí pra gente do que pode, o que não pode, por que é fácil, por que não é fácil manter a dieta, né? Aqui, a gente tá numa região ótima, que é uma região de hortaliças. O que pode aqui, Clara? Bom, quando a gente fala em alimentação saudável, a gente precisa focar que a alimentação saudável se refere a escolhas saudáveis. As hortaliças fazem parte de um dos componentes que devem estar presente na nossa alimentação do dia a dia. Pelo menos por dia nós temos que ter o consumo de 3 hortaliças. Agora, é claro que nós não temos só alface. Você pode combinar alface com tomate, que todo mundo gosta da salada de alface com tomate. Rabanete, que a gente vê Você muito. tem o rabanete, você tem a cenoura, a selga, você tem o repolho, Verdade. você tem repolhos coloridos e que são excelentes fontes de vitaminas, minerais e fibras tão importantes na nossa alimentação do dia a dia. O paulista está se preocupando mais com a alimentação saudável. Olha só estes números. A compra de refrigerantes em geral, por exemplo, caiu 5%, ao mesmo tempo que a de água de coco subiu 11%. Complicado mesmo é a oferta pelo preço. Essa área aqui eu acho que você não vai gostar. Dá uma olhada na oferta de refrigerantes. Você vê, né? E se você vê o preço do refrigerante, tem refrigerante e tem versão de refrigerante que custa mais barato do que água. Do que a água. Entendeu? Então, veja só. E a oferta, né? A grande quantidade de alimentos no mercado, de alimentos com grande teor de açúcar, é muito grande. Já a compra de leites comuns caiu 6%, enquanto os produtos com menor quantidade de lactose subiu 78%. O adulto pode optar sim pela versão light do leite, a versão do leite desnatado, semidesnatado, que tem uma redução da gordura e por que não? O que eu acho que ainda a melhor fonte, né, uma fonte concentrada de cálcio é o leite. Então veja só. Não dá para tirar da dieta, eliminar. Não, nosso organismo precisa de 3 porções de leite ao dia. Precisa. Ou derivados, né? Eu posso substituir o leite por um copo de iogurte, eu posso por uma porção de queijo, né? Não necessariamente o leite na forma líquida. No nosso passeio, paramos por um carrinho cheio de farinha para tapioca, a bola da vez entre a galera fitness. Repare no que a doutora Clara fala. Segundo o próprio rótulo, Tá. uma porção equivale a 20 gramas, Tá. né? Que, na rotulagem. Tá. Mas se você olhar a receita, você vai ver que para preparar uma tapioca, você vai precisar de 4 colheres. 4 porções. Então aqui ele te dá a caloria verdade, de uma porção, que seria uma colher. Ele te dá de uma colher. Uma colher. Mas você não faz tapioca com uma colher. Ele está falando que você vai usar para preparar 4 colheres. Então só a tapioca, sem nada dentro dela, eu tô falando de quantas calorias? Então, nós estamos falando que cada colher, ele está dizendo que tem 50 calorias. Então, veja, ele está colocando que você vai precisar cerca de 80 a 100 gramas de
tapioca. Mas ele está colocando aqui que cada colher tem 50 calorias. Se eu usar 4 colheres, são 200 calorias só da tapioca, fora o recheio, que hoje vamos combinar. Vai de leite o condensado. Recheio tá abusado, né? Então, Olha esse recheio. Dá uma olhada no recheio. Morango com chocolate. O cardápio do dia a dia dos brasileiros está mais colorido, é fato. Mas ainda falta muito para ficar bonito na foto. Se serve de dica? Não compre biscoitos, salgadinhos e chocolates. Eles engordam, são mais caros e não ajudam nadinha na dieta. E mais. tempo para fazer a refeição. Então, na hora de comer, é a hora de comer. Vamos combinar, vamos desligar o WhatsApp, o celular, é a hora da refeição. O teu cérebro precisa entender que você está comendo e que ele vai te dar o sinal da saciedade. Você vai ver que quando você come dessa forma, regularmente, teu volume naturalmente vai reduzir. Ai. A gente nem bem começou a discussão aqui, eu já estou entupida de dúvidas. E aqui as caras e bocas, enquanto essa matéria passava, era... ai, meu Deus, será? Enfim, vamos começar aqui na minha ponta esquerda do nosso programa aqui da Assembleia Debate, falando com o doutor Lucas, que é endócrino. Vamos definir primeiro, para a galera que está em casa, o que é obesidade? Obesidade é a doença causada pelo excesso de peso. Em termos doença... gerais, pode ser classificado dessa forma. Então é uma doença? Com certeza. É uma doença? É uma doença. Não é estético? Não é estético. A gente está falando de uma doença. Já foi há muito tempo. Hoje em dia, acho que a gente já entendeu muito bem que é claramente uma doença. E é um problema de saúde pública. E que leva a pública. Inúmeras outras doenças que, essas sim, às vezes são tão mais tratadas quanto a própria doença de base, que é a obesidade. Quando que isso começou a acontecer no Brasil? Foi nesse Brasil totalmente industrializado que a gente está pegando? Porque a gente vê os nossos pais ainda magros, né? Só os homens aí angariam uma barriguinha, as mulheres ficam acima do peso, mas não obesas, né? A gente vê que tem uma tendência nisso. Quando é que a gente define que aquela pessoa está obesa ou aquela pessoa não está obesa? A gente tem, fora um cálculo, enfim... Pelo cálculo, tradicionalmente se usa o IMC, uma fórmula muito antiga que serve para padronizar, né, e caracterizar quem realmente precisa de mais ajuda dos que podem ainda se preocupar um pouco menos, mas não deixar de se preocupar, que é o caso do sobrepeso. Uma faixa grande de classificação ali entre o IMC de 25 e 30, em que as pessoas talvez já deveriam estar se preocupando tanto quanto quem está obeso, que seria o IMC acima de 30, mas que é subvalorizado, vamos dizer. Só para quem está em casa entender, para que câmera que eu falo? Tô aqui, né? Tô na do Diego. Só para quem está em casa entender, o IMC é o Índice de Massa Corpórea, que você pega a sua altura, por exemplo, 1,70 m, e divide sobre o seu peso. Vai dar um índice ali. O peso dividido pela altura ao quadrado. Perdão, o peso dividido pela altura ao quadrado. Hoje a gente entra na internet e tem várias calculadoras rápidas, né? Online, assim que você consegue ver o seu IMC. Muitas. E esse IMC é de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Sim. Que vai definir se você está muito magro, normal, sobrepeso, obeso, daí obeso 1, 2, 3, mórbido, né? Perfeito. Qual é o IMC ideal que todo mundo aí que deve estar pegando essas calculadoras agora para fazer deve ter? Mulher, por exemplo, adulto. Tradicionalmente seria o IMC entre 20 e 25. Esse é o IMC saudável. É saudável, mas 20, existe aí uma interpretação do peso normal também, porque tem pessoas com peso numericamente normal com saúde ruim. Então não é necessariamente porque uma pessoa está com um número na balança bom que ela tem uma qualidade de alimentação boa, práticas de vida, né, que o Matias vai falar, saudáveis, hábitos de uma forma geral saudáveis que façam aquele peso ser o melhor da constituição corporal em si. Deixa eu ir para a ponta direita ali com o Matias, já que você foi citado. Vamos lá. Quem são seus alunos? Que tipo de alunos que te procuram hoje em dia? Alunos que querem ficar fortes, que querem emagrecer? Como é que está essa oferta aí no mercado para você que é professor? Bom, depende muito da faixa etária, tá? Eu acho que a gente tem objetivos muito claros e determinados e me dá a impressão de que eles têm uma sinergia com a faixa etária a qual aquela pessoa se encontra. Eu diria que entre 15 a 25, 30 anos, a gente vê mais uma procura realmente estética, né?
Mulherada, molecada, quer ficar trincada, abdômen, tanquinho, bração e tal, e eles pagam, inclusive, qualquer preço por isso, ok? Me dá a impressão também que dos 30 aos 40 anos começa um pouco a se mesclar saúde com estética, tá? A gente tem uma unidade de uma academia que eu abri que ela é especialista só em emagrecimento. A gente só faz isso, mas a gente faz isso muito bem. E Tá, o maior é um pico de faixa etária é entre 30 e 40 anos. As pessoas né? preocupadas já perder peso com Exatamente, saúde. exatamente. E mais para frente, dos 40 aos 50 anos, começa mais qualidade de vida mesmo, onde as pessoas, não é uma regra, mas já começa a ter um pouquinho mais de tempo para se dedicar e mais do que isso, essas pessoas já vão por algum motivo, né, que não deveria ser o motivo ideal, que é algum problema de saúde, alguma dor lombar, um ombro que teve problema, um medicamento, uma orientação médica, quer dizer, já passou do ponto de se prevenir. Ela, na verdade, está procurando mais solução para remediar os maus hábitos que teve durante a vida inteira. Já tá tudo ali no pacotinho, chega com a malinha e fala, toma, Matias, me conserta. Me corta. Me conserta. Peraí que a gente já vai chegar lá também, se vai dar tempo para consertar, como é que vai ser esse conserto. Aí eu venho aqui para psicóloga, que é o que vai cuidar da mente. Eu fico perguntando, mas o que a mente tem a ver com a obesidade? A mente tem a ver com tudo, tanto com a magreza, quanto com a obesidade, com a saúde, com a doença. A mente manda, né? A mente manda. E a nossa mente está gorda. Existem pessoas que têm pensamento gordo, né? Que é o comer pelo prazer de comer, para baixar uma ansiedade. E o que a gente precisa é educar a mente, né, para o pensamento magro, que é comer apenas para se alimentar. Não comer para compensar uma depressão, compensar uma frustração, né? Compensar algo que está te incomodando emocionalmente ou psicologicamente ou afetivamente. Então, a gente deve ter a mente magra, que é comer o básico para estar bem alimentado. Eu vou falar. E com saúde. Olha, doutora, tá ótimo isso daí, mas meu pensamento é assim, a gente não se toca quando a gente está comendo por essas razões. Exatamente. Porque eu tô depressiva, porque eu tô entristecida, ou porque eu tô muito feliz. A gente simplesmente vai comendo, ainda mais com o advento da tecnologia que a gente tem hoje. Que acho difícil nos lares hoje, principalmente aqui de grandes capitais como São Paulo. Primeiro, todo mundo se sentar à mesa, todo mundo junto. Sim. Né? Cada um tem o seu horário, cada um tem o seu ter o que fazer. E segundo é sentar à mesa realmente sem nenhuma tecnologia junto ali como se fosse o terceiro prato, o quarto prato ali da mesa, né? Ou é TV ligada, a gente come vendo jornal, vendo, enfim, o que está acontecendo, ou conversando com alguém, vendo e-mail, vendo o que vai acontecer no dia seguinte. Silvia. A gente está comendo muito distraidamente. Muito, e o pior, os pais estão passando esses modelos para os filhos, né? Hoje, o número de crianças obesas é assustador. A Nestlé fez uma pesquisa, né, que uma entre 3 crianças é obesa, aqui em São Paulo, capital. Né? Então, isso é assustador, porque a obesidade é uma doença, como falou o doutor, né? E é uma doença que traz outras doenças e as crianças aprendem. Os hábitos alimentares desenvolvem os hábitos... A gente copia, né? Em casa, quer dizer, todo comportamento é aprendido, Silvana, tanto o bom comportamento quanto o mau comportamento. E um comportamento aprendido vira hábito. Então, os pais, de repente, não têm tempo para fazer essa refeição em família, que é muito importante. As crianças precisam, pelo menos, fazer uma refeição com a família diária. Isso não acontece, às vezes acontece uma refeição quinzenal com a família. Então, as crianças comem sozinhas, em frente a uma televisão ou com um tablet, desenvolvem, não registram o que estão comendo. Isso é importante, olhar para o prato importante. E esse movimento do garfo na boca. É muito importante, a criança registrar o que ela está ingerindo, né? E, inclusive, como falou na reportagem a nutricionista,
registrar a entrada do alimento e comunicar ao cérebro a saciedade. Hoje a criança para de comer quando vê televisão porque ela se sente cheia, né? Quer dizer, já passou do estágio Já de passou do estar saciado. estágio de estar saciado. E é importante que as crianças comam com colher ou então com a mão. Pesquisas mostram que é muito importante a criança comer com a mão. Só que a criança não pode, vai se sujar. Né? A criança não pode fazer esse vínculo legal com o alimento que é apresentado. Os pais estão sempre com pressa. Come que você está perdendo a hora da escola. Come que eu tenho horário. O tempo que a criança precisa para se alimentar, a criança não tem. Então vai desenvolvendo hábitos errôneos. E outra coisa, aqueles pais que põem o seu estômago no estômago da criança, né? A criança não está com fome e está lá, pai, tochando comida da criança por um funil, Tô né? quieta aqui, nem tô respondendo muito aqui para a Beth, porque realmente eu tô me vendo em várias situações como essa, eu tô lembrando de várias imagens aqui de amigas, amigos que fazem isso, parentes que você vê fazendo isso, é realmente... eu posso falar com a Andresa no Skype? Posso chamar a Andresa no Skype? Vamos dar uma fugida aqui do estúdio e até as nossas duas convidadas que não estão aqui online, pessoalmente com a gente, online, né? Andresa e Isabela. Que história é a de vocês? Me conta tudo, não me esconde nada. É assim, ela começou a ficar gordinha a partir dos 9 anos, né? Quantos anos ela tem agora? Agora ela tá com 16. 16. Mas assim, ela teve uns 2, 3 anos aí de dieta, que no começo ela não engrenava em nada, não queria saber, não tinha vontade, né? Então, aí assim, eu tive que tomar uma atitude de fazer a dieta, que eu também estava acima do peso, eu não estava me sentindo bem. E aí, quando eu comecei a emagrecer, ela começou a perceber que tem como, né, se sentir melhor, tal, senão ela ia prejudicar a saúde dela, né? Aí ela ela quis, aí ela engrenou na dieta e pegou gosto, assim. Quando ela começou a emagrecer, a autoestima melhorou, ela fazia tratamento com a psicóloga, aí eu contratei uma personal para ela na academia, nutricionista, foi uma equipe toda, eu também faço terapia. Então, assim, foi um grupo muito bom, assim, que eu tive para me ajudar, porque não é fácil. Com 11 anos, né, fazer uma pré-adolescente tentar emagrecer, né? Parar de comer, né? Quantos anos você tá, Andresa? Eu tô com 39. 39 e a Isabela com 16 agora. O que a Isabela comia quando era pequena? Aí ela comia, assim, ela só gostava de comer massa, arroz, feijão ela não gostava, salada ela não gostava. E assim, pizza, beirute, esfirra... bolacha recheada. Refrigerante? Refrigerante até que ela não tomava muito, não. Tá. Não era muito, não. E comia como a gente está falando aqui no programa? Na frente de TV, com distrações? Ela era muito ansiosa, né? Então, assim, tudo que ela guardava, assim, pra dentro dela, o doce acalmava. Então, ela ia comendo e aquilo começava a me dar desespero, né? Porque eu não queria ver minha filha daquele jeito. Você cozinha, Andresa? Cozinho. Cozinha? Faz almoço, faz o jantar, como o clássico. E aí eu começava a inventar, né? Eu fazia carinha na comida, a salada para ela começar a comer, o paladar dela aceitar a salada. Então eu fazia um molho que ela gostava, de pimentão. Aí eu batia o pimentão com um pouquinho de azeite para pôr em cima da salada, e ela conseguia comer a salada. Aí ela foi aceitando, o paladar dela foi mudando, ela começou a aceitar os legumes, né, as verduras. E aí, hoje em dia, ela até cozinha, ela faz a comida dela também. Que massa. Isabela, tudo bem? Oi. Tudo bem? O que mais foi difícil quando você começou a fazer aí essa reeducação alimentar? Que não foi uma dieta, né? Foi um reaprendizado aí que você fez, né? O que mais foi difícil? Foi o meu início na atividade física. Porque eu era totalmente sedentária. Então, pra eu pular uma corda, andar na esteira, era o fim do mundo pra mim. Não conseguia fazer nada. E o que te motivou a dar força pra deixar de ficar sentada olhando as outras pessoas fazerem e você ir fazer? O que te estimulou, assim, de lá de dentro?
Assim, o que me estimulava bastante era a personal, que eu tive acompanhamento durante 3 anos. Ela puxava muito meu pé, conversava comigo. Então eu tentava, eu focava no pessoal em volta fazendo, vou tentar. E aos poucos eu fui condicionando o meu corpo e aí eu fui pegando gosto pela atividade física. Ó, vou pedir para vocês ficarem aí, não sai daí, vão acompanhar aqui a gente no programa, que eu tenho algumas perguntas para fazer pro Dr. Lucas aqui. Essa parte do paladar que a gente fala é uma parte de amadurecimento também, né? No caso da Isabela, que era menor, era criança ainda, que nem a mãe falando que batia o pimentão. Pimentão é uma coisa bem forte, né? Não é um alfacezinho que não ofende tanto, né? Tem que estimular, senão o paladar não vem, né? O paladar para várias. Extremamente importante, Silvia. Na verdade, eu no consultório eu tento fazer uma analogia para as mães que procuram o consultório, e muitas vezes, né, com uma proposta de eu trouxe aqui meu filho para emagrecer. E eu olho para a mãe ou para o pai e eles estão necessitando de emagrecimento. Antes até Como é que é essa história? Então, os pais levam o filho para emagrecer. Doutor, eu vim aqui para o meu filho emagrecer. Aí eu falo, peraí, tem alguma coisa errada nisso tudo. Os pais também estão precisando. E eu aprendi isso no ambulatório de obesidade infantil do Hospital das Clínicas, que os pais se pesam nas consultas dos filhos. E se os pais estão engordando, eu não posso cobrar de uma criança que emagreça. Que é exatamente o caso que está sendo comentado aqui da Andresa e da Isabela. Quer dizer, enquanto a Andresa vinha engordando, a Isabela vinha na mesma caminhada. E no momento que ela resolveu que ia mudar a alimentação da filha, a filha conseguiu. Não faz sentido desvincular uma criança que não tem o poder de escolha de compra de alimentos. Não tem financeiramente dinheiro. Ela está agindo praticamente instintivamente com a fome e com o que tem à disposição em casa. Eu colocar uma criança na situação de vítima e querer cobrar dela o resultado é cruel. Então, voltando um pouco para o modelo que você perguntou de introdução aos... Estimular esse paladar aí. Aos odores, ao paladar e tudo mais. Eu faço analogia que funciona como a escola. A criança nem sempre quer ir para a escola e nem sempre quer fazer a lição de casa. Verdade. E não vai, necessariamente, ela não vai bem em todas as matérias. Tá. Então eu coloco assim, você não gosta de todos os alimentos, você não vai querer comer todos os dias, mas é um exercício que você tem que passar na prova. Você tem que ir para a escola muitas vezes com sono e às vezes você tem que experimentar o pimentão, que não é necessariamente sua primeira escolha. Mas no fim do mês pode ser que você passe na prova e já esteja comendo ele, se não for cozido, assado, se não for assado, misturado no arroz. E aí você vai estimulando a criança a se habituar com todos os alimentos da nossa cultura. Como lidar com a boca se o problema está na cabeça? Ou não, o problema está na boca? Por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente ouve falar que o açúcar estimula a comer mais açúcar, né? Quanto mais você come açúcar, mais você tem a taxa glicêmica que sobe, desce ali, te dá essa fissura por doce. O quanto que isso é da cabeça e o quanto que isso é realmente uma necessidade física. Que eu comi errado, comi carboidrato demais e agora meu corpo está pedindo mais energia, né? Tá pedindo... Na verdade, a gente pode interpretar a necessidade do açúcar de duas formas. Uma fisiológica, em que o cérebro e todas as células do organismo trabalham com a glicose como o primeiro combustível que chega, e é o que mais rápido tem acesso à célula. Né? Nesse sentido, biologicamente fomos criados dessa forma e precisamos da glicose, que pode vir de todos os alimentos. Não necessariamente eu tenho que comer a glicose já pronta, pura. Eu posso comer uma proteína que vai se transformar em glicose. O outro lado é criar o hábito de se alimentar de um alimento que realmente causa para o nosso cérebro uma sensação maior de prazer, porque ele gosta muito da glicose. Então, a pergunta de como mais e quero comer mais pode estar relacionado um pouco à produção de insulina, que é um hormônio anabolizante, é um hormônio orexigênico que se fala. Que é o que quebra o açúcar. É o que põe açúcar dentro da célula, mas é um hormônio que aumenta a fome. Que aumenta a fome. Na verdade, ele põe a glicose para dentro da célula. Se eu como muito açúcar, o que se fala hoje do açúcar de alto índice glicêmico, aquele açúcar de fácil disponibilidade na corrente sanguínea, eu aumento muito minha insulina, consequentemente eu posso ter uma fome maior com alimentos de alto índice glicêmico e de forma recorrente. Mas o açúcar é fundamental. Então, dietas do tipo não coma açúcar não fazem o menor sentido. O professor Matias sabe disso porque você põe um aluno numa academia que não tem nada de carboidrato numa dieta, ele não treina. Agora, qual é o melhor carboidrato? Qual é a hora para comer? E não é só carboidrato. E não é só não adianta só entupir ele de energia e depois ele vai para casa e morre, né? Exatamente. Só uma perguntinha aqui, uma dúvida que surgiu aqui com a gente. Tem gente que gosta mais de salgado, prefere mais salgado. Tem gente que prefere mais doce.
Na homeopatia tem uma cadeira que fala sobre isso, tarará. Para vocês, endócrinos, isso também faz sentido ou não? Isso é... Em relação a que tipo tem gente que gosta mais de salgado, tem gente que gosta mais de doce. Eu, por exemplo, eu gosto mais de salgado. Eu acho que isso faz sentido no momento que você tenta adequar ou entender o problema da pessoa e tentar adequar um estilo de vida normal Então tem no mesmo equilíbrio. essas distinções. As Tem preferências existem. gente... Existem mesmo. Sim. Vai de cada ser humano mesmo, isso é fato. É fato. Matias, você viu ali que a Isabela falou que a parte mais difícil para ela não foi comida, foi a parte de levantar e se exercitar. Você vê muito isso também? É a parte mais difícil, seguramente, né? Por quê? Porque a gente tem, assim, uma epidemia que ela avança no contrário da atividade física. Então, hoje você tem um cenário onde o excesso de tecnologia deixa as pessoas mais sedentárias. Paralelo a isso, comendo mal, com alto índice calórico. E aí tem uma situação que... Hoje a gente vê na fase adulta, e eu percebo claramente isso, a formação, olha o termo que eu vou falar, analfabeto motor. O que isso significa? Significa que a gente tem uma formação hoje de adultos, e quando você pega um adulto hoje que você propõe alguma atividade para ele, e hoje a gente se caminha muito para um treinamento funcional, ele não tem bagagem motora que lhe permita executar aquela atividade. Essa bagagem motora, o maior período de absorção dela, de exploração dela, é na segunda infância. Então essa molecada de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, é o maior momento onde a gente ofertar a maior possibilidade de atividades possíveis, ok? A partir dos 5? Principalmente. 5 e 10 anos ali. Predominantemente não é uma regra. Que a gente estaria aprendendo a andar de bicicleta, cair de skate. Não é à toa que você pega qualquer criança dessa faixa etária e quase que qualquer coisa que você propõe, ele vai e faz, não é? E aí, a gente tem esse cenário. Seria um analfabeto motor. Ele não tem memória motora, então... Atividades... Não sabe nem como começar a fazer, né? Exatamente. Inclusive, até mais para um futuro na terceira idade, onde as atividades básicas se tornam prioridade para a sobrevida, né? Para sobreviver bem, ele passa a ter mais prejuízo. E isso acontece porque o brincar, o jogar bola na rua não existe mais. Então, as crianças são criadas hoje em celas, né? Que são os apartamentos, né? Os quartos. Nem um apartamento, mas... As poucas opções que tem é uma natação, que é uma bela modalidade, escola de futebol, mas quem não gosta de jogar futebol, molecada, tá complicada, né? Então, se estuda novas oportunidades, tem mercado para isso, a gente até também está desenvolvendo, né? Porque eu percebi por pedido dos pais, né? Eu tive muitos alunos que falaram, olha, pelo amor de Deus, faz alguma coisa pro meu filho, porque ele está sedentário, ele come mal e ele precisa se movimentar. E é por isso que ela teve essa maior dificuldade e na minha opinião, a atividade física ela é um agente regulador de todos os outros comportamentos que se precisa mudar no processo de emagrecimento. Agora eu vou falar, sozinho é difícil. Quando você tá sozinho e tá contra, parece que todo mundo tá contra você, é difícil. Mas tem mais assunto para debater aqui, tem mais obesidade para falar e tem coisa boa também, gente, para falar. Que dá para sair dessa. Dá pra gente reverter todo esse quadro na idade que for, tá bom? Mas antes o programa Assembleia Debate vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, é rápido, não sai daí não. O programa Assembleia Debate de hoje fala sobre obesidade. Aqui comigo, o endocrinologista Lucas Moura. Recebo também a psicóloga Elizabeth Monteiro, que é especialista em comportamento infantil. Também tenho o prazer de receber o educador físico Matias e pela internet a Andresa Ribeiro e a Isabela Ribeiro, mãe e filhas que venceram a obesidade juntas. Nosso assunto aqui é obesidade. No bloco anterior a gente estava falando sobre motricidade, sobre esse negócio de levantar e se exercitar. E a Elizabeth fez um comentário aqui que queria falar esse negócio da infância, né? Eu trabalho há 40 anos com crianças e famílias e ultimamente eu recebo em meu consultório, Silvia,
crianças com queixas muito graves e patologias muito graves, né? Antigamente, há 20 anos atrás, eu recebia crianças com queixas de medos, com dificuldades escolares, crianças desobedientes. Hoje eu Queixas sociais. Uma amiguinha, exatamente, sou aquelas coisas, tímido. medo de cachorro, sou tímido, xixi na cama. Hoje eu recebo crianças com queixas de depressão, ansiedade generalizada, toque, diabetes, obesidade, esquizofrenia. Então, as nossas crianças estão ficando doentes. E eu fiquei pensando, pesquisei, até escrevi um livro sobre isso. O que está acontecendo com as nossas crianças? As nossas crianças perderam o tempo e o direito de brincar, né? As nossas crianças não brincam mais como antigamente por causa da violência nas ruas, o espaço para brincar e por outra coisa, agendas cheias, né? O pai fala, para de brincar, deixa dessa bobagem, vai estudar. Brincadeira não é bobagem. Brincadeira também Brincadeira é a expressão máxima de saúde numa criança. A criança que brinca é uma criança saudável, fisicamente, mentalmente, e a brincadeira desenvolve a inteligência da criança, porque a inteligência é um ato motor. A criança que mexe, que incomoda, que é agitada, é uma criança saudável, porque é uma criança inteligente. Você sabe qual é o primeiro ato de inteligência numa criança? Curiosidade. O primeiro brinquedo da criança é o seu corpo. Quando a criança fica olhando a sua mãozinha. É o primeiro ato de inteligência de uma criança. E as primeiras brincadeiras são o próprio corpo da criança. A mãozinha, o pezinho que ela leva na boca, o girar, é o corpo. E aí chega essa criança, começa a andar, fica quieta, põe no chiqueiro. Né? Põe no andador. Põe no andador. Não mexe, não mexe, não mexe. Amarra no carrinho ali de bebê, fica ali quieto. É um mundo cercado de nãos. Então a gente tem hoje crianças passivas, crianças que ficam presas à televisão, ao tablet, porque incomodam. Os pais trabalham muito, os pais estão cansados. Então essas crianças, não se pode pular mais no sofá. O sofá foi feito para a criança pular. Mesa foi feita para a criança correr em volta. Corredor de apartamento foi feito para a criança jogar bola. Espelho foi feito para a criança fazer careta. E a criança não pode fazer mais nada disso. E aí as nossas crianças estão adoecendo. E aí eu vou me achar aqui, vamos me achar na pesquisa. Crianças de 0 a 12 anos, uma pesquisa inédita que a gente recebeu pouco tempo antes de começar esse programa. É uma pesquisa inédita do Ibope e da Nestlé, que fizeram essa pesquisa, essa repescagem das crianças aqui na Grande São Paulo, que aqui não deixa de ser um espelho para o resto do país, para o resto do estado e para o resto do país, dizendo que crianças aqui de 0 a 12 anos, um tempo de exposição à TV ou computador, de 0 a 12 anos, mais de 4 horas por dia, 35%. O recomendado seriam 2 horas por dia. Mas eu vou falar que as crianças estão fazendo isso porque os pais também estão fazendo isso. A gente chega em casa, cada um vai para o seu quarto, cada um vai para o seu equipamento e cada um vai viver o seu mundo de internet, de viagens, enfim. Aí depois a gente bate lá para o senhor, né, doutor? E fala, tô com um probleminha lá em casa. Meu filho está engordando, eu tô gordo. Como é que eu faço aí para resolver? Tem algum remédio, doutor? É com remédio que a gente trata isso? De primeira escolha, não. De primeira, o senhor vai pela mais difícil, né? Porque hoje tudo está na cápsula, né? Suplemento alimentar está na cápsula, doenças está na cápsula. É uma alternativa falsamente uma promissora, vamos dizer, no sentido de tomar uma cápsula e ficar em casa sentado na frente da televisão tomando um sorvete. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O remédio ou o medicamento que se usa para o tratamento da obesidade em si, ele serve mais como uma ponte para uma mudança de hábitos do que propriamente como a solução do problema. Até para muitos pacientes em que no momento estão doentes em decorrência da obesidade, você precisa tratar o problema
que está mais agudo, ou diabetes, ou a pressão alta, e aí se usam realmente medicamentos. Agora, não Mas dá como... trabalho, doutor. Dá trabalho. Dá trabalho fazer aquela pastinha de pimentão que a Andresa falou ali. Você tem que comprar o pimentão, lavar o pimentão, picar, pegar o liquidificador, depois vai sobrar o liquidificador para lavar. A gente quer que rasgue um pacotinho e coma. É a tendência do tempo, né? Como a doutora Elizabeth falou, é ter fácil acesso a tudo, mas esses enlatados, ensacados... Não dá. Não dá. Então a primeira coisa que a gente já está vendo aqui, para sair da obesidade, primeiro que a obesidade tem cura. Absolutamente. Tem cura. Sim. Para qualquer caso de obesidade. Eu não posso generalizar, nem sempre, nem todos, nem nenhum, mas a grande maioria são relacionados aos maus hábitos. Quase 99,9%. E é na infância que a criança Aprende ou aprende e desaprende. vai ser um adulto obeso, dependendo da infância. Quanto Se mais é uma cedo criança- começa, Exato. menor a chance de resolver na vida adulta. Se é uma criança obesa, vai ser um adulto obeso. Provavelmente. Andresa, quantos quilos você perdeu? Eu Ou você emagreci- eliminou, né? Que a gente não fala perdeu, eliminou. 26 quilos. 26 quilos. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,75. Você é alta para o padrão brasileiro, 75. E chegou a pesar até Eu cheguei a pesar 105 quilos. 105 quilos. E perdeu esse peso fazendo exercícios e reaprendendo a se alimentar. Hoje, o que foi seu almoço, por exemplo? Hoje eu comi um bife, né, sem gordura, com salada de alface e tomate. Que eu não, a minha dieta é de baixo carboidrato, então hoje não foi o dia de arroz integral, né? Então eu só comi a proteína e a salada. A Isabela comeu a mesma coisa. Não, ela às vezes ela gosta de fazer as comidas dela e que ela come, a dela ela já pode comer mais carboidrato, então ela come outras coisas. E você perdeu, então, ao todo 25 quilos? Isso. E a Isabela? A Isabela perdeu 30 quilos. 30 quilos. Isabela, o que você comeu hoje já, assim? Hoje eu comi uma salada de quinoa com couve-flor, cenoura e carne moída. Nossa, repete, quinoa. Quinoa, cenoura, couve-flor e carne moída. Parabéns, parabéns. Que prato bonito. Esse é um prato bom, né, Muito doutor? bom, muito bom. Tem Quinoa é um todas as- excelente alimento. Dá para substituir o arroz. Muito melhor qualidade. Dependendo do arroz, sim. Melhor qualidade ainda. Sim, Tem a proteína, tinha ali um carboidrato. O carboidrato integral. Integral. A quinoa majoritariamente é carboidrato, mas tem um componente proteico pequeno. Legumes e... Agora, Isabela, você vai muito pra festa, assim? 16 anos você já passou das festas de 15 anos, né? Você vai muito pra festa, sai com as amigas, como é que é isso? Não, eu saio, sim. Eu tenho uma vida normal agora. Tá, agora. Antes não tinha? É. Antes, não, eu tinha vergonha de sair de casa, eu não tinha roupa que me agradasse. Tem tudo isso, né? Agora você compra a roupa, ela entra, você quer sair pra mostrar, mudou tudo. E mudou tudo. Eu perguntei se você saía, porque eu tenho uma dúvida aqui na cabeça, que o brasileiro, ele tá muito enraizado, assim, nas comidas socialmente disponíveis, né? Você sai pra jantar, você sai pra ir no fast food com as amigas, vai ao cinema, pipoquinha, refrigerante. Você chega a evitar as amigas, assim, as saídas, porque você tá aí na dieta, na reeducação, como é que é isso? Não, algumas vezes, quando eu não tô com vontade de comer, eu como antes de sair de casa, ou eu como depois quando eu chego. Boa. Ou se eu seguir certinho durante a semana, eu como um fast food. Vai, eu tô a fim de comer um hambúrguer, aí eu vou e como. Tá, mas nada que seja exagerado. Você vai uma vez, nada- come, beleza. Você tipo, também, uma vez Andresa? por mês. Você também, Andresa, sai muito aí com a família? Como é que é isso, essa vida social? Eu, assim, no começo da dieta, eu fico mais em casa. Eu tentei ficar mais em casa porque tem a cervejinha, né, os petiscos e tal, então a gente tenta, fica na vontade, né? Mas agora eu já tô conseguindo sair com as amigas, eu também já vou jantada já. E às vezes, assim, tem um dia do final de semana que eu posso tomar, assim, vai, no máximo uma latinha de cerveja ou uma taça de vinho. Então é a minha cota. É a Eu não- cota.
Não saio pra encher a cara e ficar bêbada, né? Que nem... Não, né? E não perdeu Não. nenhuma amizade por causa disso. Não, não. Beth, como é que é essa história aí da comida e o meio social? Porque tudo aqui no Brasil parece que gira, ou pelo menos em São Paulo, gente, parece que gira em torno de comida. Vamos tomar um cafezinho? Aí vem um biscoitinho. Vamos, sexta-feira, é o clássico dia da pizza. Ou happy hour. É cultural, né? A comida tá muito ligada a afeto. Ai, vem cá que eu vou te dar um bombonzinho. Ai, vem cá, vamos jantar. Fiz um bolo pra você. Fiz um bolo pra você. Ai, vem cá. Tem muito dessa coisa de afeto da nossa cultura, né? De se reunir em torno da mesa e rolar aquele bate-papo com a comidinha, com as coisinhas. Churrasco de fim de semana. Churrasco, com amigos. reunir amigos para um churrasco, né? É uma coisa cultural, nós temos isso, né? E então é muito difícil mesmo, precisa ter uma disciplina muito grande para você não se deixar influenciar. Agora, é importante. É importante você se permitir isso, porque assim, a vida fica muito triste, faz parte do ser humano. Então, ser social, é né? lógico. Interagir. Então, eu acho que assim, uma boa dieta é aquela feita com bom senso, que você não vai se privar de uma vida em sociedade por causa mais da sua alimentação, mas eu acho assim, durante a semana pega firme, pega rígido. E no fim de semana você, né, aí você pode se soltar um pouco. Mas eu acho assim, que a gente tem esse costume do 880, ou não come nada ou se joga na comida. A gente usa até o termo jaquei, né? Que de jaquei, pisar né? na jaca, né? De pisar na jaca. É a semana inteira regradinho e final de semana jaquei. Vou jacar, né? Matias, você tá acostumado com isso na segunda-feira na academia, né? É, o dia da consciência pesada, O né? dia da compensação, né? É o dia da consciência pesada, é um dia mais comum. Inclusive é o dia, eu não sei o que acontece com esse dia, gente. Eu não sei quem inventou esse negócio de que tem que se começar na segunda-feira, né? É uma condição que se criou na cabeça das pessoas e aí é para segunda, mas ele só não sabe qual é. Né, e vai adiando, não, mas agora tá chegando o final do ano, deixa pro ano que vem, não, mas peraí, deixa passar o carnaval, não, calma, tem festa junina, né? Não, mas peraí, calma, no meio dessa apareceu um aniversário. Né? Essa daí parece uma boa dica que a Isabela e a Andressa deram, né? Que é de você jantar antes de ir pro evento. É excelente. Né? Perfeito, Isso daí eu não tinha me tocado disso, mas ou seja, aí não é feio, né? A mãe fala assim, ó, forra a barriga antes, pra você não passar vergonha lá na... Não, é bom isso. É uma orientação que eu já dei para muitos alunos e alunas e funciona muito bem, né? Porque, afinal de contas, né? Acho que a doutora até pode entrar nesse ponto aí, principalmente para fase adulta, né? Por trás de tudo isso, tem uma questão que está em jogo que ela é subjetiva, ela é muito particular de cada um, que é a felicidade. Atrás da beleza, da magreza, do corpo escultural, né? é a felicidade. Desde que, né, o único voto que eu faço é desde que você não tenha nenhum comprometimento com a sua saúde, né? Tá. Porque senão você vai ter uma felicidade, né? Então a gente talvez tentar chegar num equilíbrio e na verdade o grande problema das pessoas é que, como foi dito aqui, o 880. Então eu mesmo trabalho com a estratégia fragmentando isso daí. Então a gente trabalha com metas escalonadas. Poxa, veja bem, você toma refrigerante 5 vezes por semana. Vamos parar de tomar? Não. Vamos colocar uma meta de tomar 2 vezes por semana? Olha só, então, gente, olha, calma, começar a dieta, começar exercícios físicos não é de uma hora para outra, zera tudo. Né? Você tem que ser um super atleta e nunca mais vou comer isso, nunca mais. Aos poucos. E insiro isso no mundo do exercício. Eu trabalho com meta de treinos mês. Né? Então a gente tem um controle, treino mês. Mais veja real, bem, né? O que não, é utopia achar que você vai fazer 2 vezes por semana aquele exercício café com leite. Se você quer emagrecer mesmo, você acha que você vai ter resultado. É utopia. Você tem né? que... É utopia. A gente tem que trabalhar com pelo menos uma frequência de no mínimo umas 4 vezes por semana. Sendo muito bem orientado. Só que você olha as meninas tiveram, a Andressa e a Isabela, você viu que elas falaram que tinha lá o 4 vezes por semana, eu vou te perguntar, o que assusta mais? 4 vezes por semana, eu falar, durante 30 dias você tem que fazer 16 treinos. 30 dias eu tenho que fazer. Ai, não sei, não, 4 vezes por semana, acho que me assusta mais. Assusta mais. Porque parece que a minha semana inteirinha eu tô fazendo alguma coisa. Então eu trabalho com meta do mês, né? Porque te dá a oportunidade de você corrigir a falha que você teve numa semana.
Quem emagrece mais rápido? Homem ou mulher? Homem. O homem. Homem. É verdade, doutor? Sim. Por quê? Primeiro porque o homem geralmente está mais pesado. Tá. Mas pelo Bom, metabolismo... vamos pegar um homem de 100 quilos e uma mulher de 100 quilos. Os dois têm a mesma altura, 1,70 m, vai. Certo. Quem vai emagrecer mais rápido? O Qual? homem. Mas, rapaz, Desvantagem, né? por quê? Não, vocês têm muitas mais vantagens que a gente, vai. Deixa a gente ter uma só, pelo menos. Então não é uma sensação estranha que a gente tem. Que Não, parece não. que se o marido e a mulher entram numa dieta, exercícios, vão emagrecer, o homem, ele acaba indo mais rápido mesmo. Ele no produz a emagrecimento. testosterona, é um anabolizante, Tá. catabolizante, anabolizante, mas acelerador, entre aspas, da formação de músculo, que gera um metabolismo maior. Mas não é pra gente desistir, só porque o senhor tá falando isso. Né? Nunca. A mulher tem como ter o resultado que quer, na verdade. Também temos a chance de Sem ter... necessariamente precisar ficar lançando mão de anabolizantes. De anabolizantes. Que é uma tendência até certo ponto que a gente vê dos pacientes. Quer dizer, eu quero ser igual aquela minha amiga que está como um homem. Peraí, você quer continuar uma mulher? Respeite os limites de um corpo de mulher. De um corpo feminino. Exato. De um corpo feminino. Agora, tem uma coisa aqui. Quando a gente começa a tomar os remedinhos para emagrecer, tem aquela velha história da sanfona, que todo mundo fala. Eu perdi 5 quilos, quando eu paro, chega uma hora que o remédio parece que para de fazer efeito. E aí, quando você vai voltando gradativamente, você engorda sempre mais do que os 5 quilos que você perdeu. É verdade, é uma sensação. Até em que momento remédios funcionam para emagrecimento? Na verdade, isso é um mito. Ah, é mito? É mito. São duas perguntas, né? Separadas. É isso. A primeira delas é, eu paro de emagrecer, não, eu Estabiliza, paro parece. e começo a engordar, né? Isso. Quer dizer, o fato da pessoa parar de emagrecer tem a ver muito do que o que ela fez até aquele momento de mudanças representa aquela perda. Se ela quer continuar perdendo, novas mudanças são necessárias. O problema é que as pessoas não querem abrir mão de outras coisas que vêm na sequência das primeiras mudanças. E muitas vezes o reganho de peso, o rebote ou sanfona, que se diz, é a pausa completa de tudo, na verdade. Eu cansei. Ou fiz Para muito tudo. radical, achei que ia ter um resultado para o verão, Não, tive ou não tive, tanto quanto queria, mas depois do carnaval acabou tudo. Então, o rebote, o sanfona, nada mais é uma cessação completa de tudo que vinha se fazendo para ter. E nada relacionado nem a remédio e nem a mudanças do corpo, como eu comi Uma muito adaptação daquilo, do meu corpo. fiz uma dieta de proteínas e aí voltei a comer carboidrato. Quer dizer, você parou de fazer dieta de uma forma geral. Você parou de fazer exercício de uma forma geral. Você parou de se preocupar com o seu corpo de uma forma geral e aí o peso retoma. E nessa retomada a pessoa geralmente está desanimada, ela cai e não levanta, ou vai levantar dali depois de um ano, e aí é uma nova tentativa que vem com a frustração das tentativas anteriores, então passa a ser sempre mais difícil. E aí até o momento que alguns falam, desisto, vou ser assim, Você assim, vou não tem tomar mais os o que fazer. remédios para pressão alta, para dor no joelho, para colesterol, para diabetes, e não vou tratar a causa base, que é o peso. Beth, o que você tem para dizer pra gente nisso? Que Então- essa vai e volta, chega uma hora que dá, cansa. O importante é transformar, se reeducar de uma forma alimentar e inserir como hábitos da vida os exercícios, uma boa alimentação. Quando você muda o seu hábito, né? Quando você se habitua a fazer uma alimentação saudável e fazer exercícios, isso fica incorporado no seu dia a dia. E quando você não pratica ou não faz a dieta, você se sente mal, porque você já se reeducou, você mudou os seus hábitos. Agora, essas coisas só funcionam, nós somos movidos por eu penso assim, dois pensamentos. Tipo, eu preciso emagrecer, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, ou então, eu quero. Quando você incorpora o desejo, não, eu quero, e quando você não é movida pela necessidade, mas pelo seu querer, eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, a pessoa consegue. Querer é poder. Tanto que, exatamente, a gente, em estudos com drogados, a gente vê que a pessoa só larga a droga
quando ela fala, eu quero largar. Quando ela toma uma decisão Quando mesmo, ela toma né? uma Não é decisão. eu preciso, não é Quando a decisão. família não é interna decisão. numa clínica, não, geralmente não é adianta. Não adianta. E a gente vê isso com o alimento. O alimento é uma droga. O alimento que Sim, não é tá se saudável tornando é uma realmente. droga. É uma droga para o teu organismo, né? Então, só quando a pessoa tem consciência disso e fala, não, eu quero deixar isso, a pessoa consegue. Gente, só para lembrar aqui, mais um dado aqui que eu tenho. 1 em cada 2 crianças está acima do peso aqui no Brasil. 45% estão no peso normal. Isso é um dado importante. Mas 33% estão obesos. A gente realmente está com problema de saúde pública, está realmente indo para um caminho que parece não ter volta, mas tem volta, né? Tenho como voltar com as meninas, com a Isabela e com a Andresa? A gente está indo para o finalzinho do programa aqui, nos minutos finais. Quero saber conselho de vocês, para quem está aí na dúvida, está acima do peso, está reclamando da vida, o que tem que fazer? A primeira coisa é querer. E pensar assim, só você faz por você mesma, ninguém vai poder emagrecer por você. Então, colocar na cabeça que depende tudo de mim. Depende, né? Eu preciso, eu quero, eu vou, eu consigo. Dá uma dica aí pra galera que tá em casa, Andresa. Bateu aquela fome doida. O que come na hora aí pra dar uma disfarçada na fome? Muita gelatina. Bebe água, gelatina zero. Muita gelatina zero que eu como. Isso dá uma ajuda. Basicamente isso. A gelatina dá uma sustentada. Ótimo. E aí, Isabela, o que você fala aí pras amigas, pros amigos que estiverem acima do peso? É pra fazer o quê? Primeiro de tudo, você tem que aceitar a situação que você tá. Você tem que parar e falar, olha, eu não tô bem com o meu corpo, eu quero mudar. E a partir desse momento, você tem que correr atrás. Você tem que procurar um médico, um nutricionista, procurar uma academia e se manter motivado, porque se você começar de qualquer jeito, desanimado, não vai durar muito tempo, você vai desistir logo. Não vai durar muito tempo. Essa técnica da água aí, tomar água, doutor, dá certo? Tô com fome, deixa eu tomar uma água. Dá uma enganada. O problema mas é que a gente toma refrigerante no eu lugar. acho que assim, não adianta ter a expectativa, a esperança de que você vai ficar sem comer para sempre. A comida faz parte da nossa cultura, a doutora Elizabeth falou. É combustível pra gente andar. Você tem que ter. Então, não é necessariamente tô com fome e não vou comer. Eu vou comer o melhor para mim, na hora de comer. E não vou lançar mão do prazer imediato da comida em troca do prazer de estar bem com o corpo na hora de sair à noite e pôr a roupa que ela quer pôr. Então, ela entendeu claramente que ela, mesmo nos momentos de convívio social com as amigas, ela pode fazer opções. Ela está muito convencida de que o resultado que ela conseguiu é definitivo. E o maior prazer para nós, acho que profissionais da saúde, é dar alta para um paciente e falar, parabéns. Siga a vida. Não preciso mais. Você está livre da gente aqui porque você aprendeu tudo direitinho. Exatamente. Que legal esse depoimento. Matias, comer de 3 em 3 horas, fazer treino 4 vezes por semana, eu já tô ficando cansada, não. Frango, batata doce e que mais mesmo? Proteína, não sei o quê. Tem que ter isso na dieta? Como é que é isso? O equilíbrio, né? Tá. A melhor ferramenta, né? A melhor figura para falar disso é realmente consultar um nutricionista. Hoje a gente vive uma epidemia na internet, tem que tomar muito cuidado. E eu acho importante frisar, e já voltando para o exercício físico, que existem N estratégias no exercício para emagrecer, ok? N. Alguns mitos foram quebrados. Aquela história de que se precisa ficar 1h30, 2 horas na academia é coisa do passado. A gente tem um treino poderoso que com 20 minutos consegue trazer resultados extraordinários, ok? Só que independente do método, sem tempo. Independente do método, é importante entender que o nosso organismo, pelo menos no que diz respeito ao exercício físico, ele se adapta. Ele sempre vai procurar fazer o menor esforço para realizar aquela atividade. E talvez boa parte das frustrações que as pessoas têm no que diz respeito ao exercício está relacionada ao não segmento de um dos princípios do treinamento, que é o princípio da sobrecarga. Quando alguém está sedentário e começa a fazer, vou fazer, por mais que seja uma caminhada, 1 hora de caminhada. Que é válido. Sim, é válido, por um momento, né? E eu vou explicar agora o porquê. Ela queimou em 1 hora 200 calorias, ok? Vamos chutar um número que não deve ser muito fora disso para uma pessoa de uns 70 quilos. Ela vai fazer isso 3 vezes por semana. Na semana seguinte,
ela já não queima mais as 200 calorias, já queima 190. Na outra semana, 180. 3 meses depois, 1 ano depois, que é o que acontece com muitos, ela male queima umas 100, 120 calorias. É a natureza do corpo se adaptando. Ele se adapta, porque ele quer ser o menos agredido possível. E é por isso que a gente tem que aplicar o princípio de sobrecarga. E aí nada melhor do que ter uma orientação, principalmente para quem quer, para poder fazer isso com segurança. Mas quem está em casa ouvindo a gente, que treina, independente do exercício, independente do método, se você quer ter resultado, você tem que aplicar o princípio da sobrecarga. Você tem que evoluir. Não adianta achar que o treino que você fez 1 mês atrás, o mesmo arroz com feijão, ele vai trazer os mesmos resultados a vida inteira. Então é para não desistir, é para fazer o correto, procurar um profissional. O que eu digo até é enfim. exatamente isso, que as pessoas, na verdade, elas estão mais... eu falo, a culpa não é sua, a culpa é do método que você seguiu até hoje. E a gente é enraizado por cultura, por premissas antigas, que a ciência já quebrou, mas a ciência sempre chega no senso comum uns 10 anos depois de que já foi estudado e avaliado e validado qualquer tipo de cenário. É a gente se informar corretamente, né? Beth, querer é poder. Querer é poder. Qual o seu recado aí final aqui pra gente, pra quem tá acima do peso e tá desesperado? É assim, né? Nós fomos presenteados com a vida. E a gente tem a obrigação de cuidar bem dessa vida. É uma responsabilidade com você e com a tua família, com o outro, né? Com o outro com quem você convive, principalmente se a gente tem filhos. Então, eu acho que criar filhos não se reduz ao ato de educar. A gente tem que ser um bom modelo em tudo, inclusive na alimentação, né? Gente, muito obrigada pela participação de cada um de vocês, pelas meninas, a Andresa e a Isabela também, que nos acompanharam aí durante todo o programa via Skype. Muito obrigada pelos depoimentos, pelos esclarecimentos e pelas informações. Tchau pra vocês aí, gente. Tchau, dá um tchauzinho. Obrigada mesmo, viu? Muito obrigada a todos vocês pela participação. Obrigado. E você que está em casa também, que eu espero que tenha absorvido 10% desse programa, já tá legal. Já tá levantar um pouquinho aí do sofá e ir pra rua pensando, pelo menos, do que a gente comentou aqui tudo. Tem jeito, gente. Obesidade é uma doença, mas é uma doença que tem cura. É só a gente querer. O programa Assembleia Debate fica por aqui. Na semana que vem nós estamos de volta com mais uma discussão bem legal só pra você, tá? Muito obrigada. Até lá. Tchau.